Eu tenho que ministrar a palavra, é sempre uma honra, uma responsabilidade. E nessa noite o tema, embora seja tão central da nossa fé, ele precisa ser abordado com seriedade. Eu peço ao Espírito Santo que me dê graça para transmitir ao seu coração, mais do que informação, que possa entrar na sua vida uma revelação do que é viver pela fé e que isso faça diferença. O texto que nós vamos usar nessa noite especialmente está no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Vamos ler os 10 primeiros versículos de Lucas, capítulo 7. Como eu sempre faço, eu lhe incentivo a abrir a sua Bíblia, ainda que projetemos os textos aqui na tela, mas abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura, para marcar o texto, para que depois, durante a semana, você possa voltar a esse texto, meditar, deixar Deus expandir aquilo que certamente Ele vai falar nessa noite. Lucas, capítulo 7, do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Estava ali o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vai, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido, curado, aquele que estava à morte. Diga aleluia. Deus é maravilhoso. Esse é um dos milagres, dos tantos milagres que Jesus fez no seu ministério terreno. A Bíblia diz que se todos fossem contados, narrados, não haveria espaço para tanto livro. Mas ainda bem que a Bíblia registra algumas dessas cenas onde o poder de Deus entrou em ação e um milagre aconteceu. Mas nessa noite eu quero conversar com você sobre fé. Porque se há uma virtude essencial na vida de um cristão, é a sua fé. E eu diria que, à medida em que nós vamos nos aproximando do fim, eu não sei se você tem essa percepção profética, mas nós estamos nos últimos dias. De fato, o Senhor volta breve. Mas à medida em que nós nos aproximamos do fim, a nossa fé vai se tornando ainda mais vital, porque nós já começamos a enfrentar um mundo bastante refratário a tudo aquilo que nós pregamos. Parece que a incredulidade geral vai tomando o coração das pessoas, não é? Aliás, Jesus, ele fez uma pergunta certa vez, ele disse: será que quando o Filho do Homem voltar, referindo-se a ele mesmo, encontrará fé na terra? Tanto o amor quanto a capacidade de crer parece que está se dissipando do coração das pessoas. Existe um espírito de anticristo moldando as nações para resistir à igreja e à mensagem do Evangelho. Então nós precisamos de uma fé autêntica, de uma fé com raízes profundas. E eu diria, não apenas para sobrevivermos num tempo onde a apostasia será grande. Você sabe o que é apostasia, não é? Apostatar é deixar de seguir o caminho, é abandonar o Senhor. E a palavra diz que antes que Jesus volte, haverá uma grande apostasia.
Mas não apenas no sentido de nós nos defendermos dessa incredulidade que está à nossa volta, sobrevivência, mas no sentido também de nós cumprirmos a nossa missão. Porque a verdade é que o Senhor nos comissionou, nos mandou pregar o Evangelho e nos mandou espalhar a nossa fé, ou seja, capturar o coração das pessoas e fazê-las crer também. E eu não tenho dúvida, queridos, de que para que nós consigamos realizar esse nosso chamado, nós teremos que ser, assim, catalisadores do sobrenatural. Através das nossas vidas, milagres vão precisar acontecer. Cada vez mais as pessoas que estão à nossa volta, elas não estão a fim de ouvir mais uma conversa. Elas precisam ver o poder de Deus se manifestando, e sim, nós somos chamados para manifestar o poder de Deus. Jesus Cristo disse, esses sinais seguirão aqueles que creem. Ou seja, esses sinais seguirão os crentes. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, orarão pelos enfermos e eles serão curados, ressuscitarão mortos. É uma profecia que precisa se cumprir na nossa vida. A fé é essencial desde os nossos primeiros passos, não é? Afinal de contas, lemos na Bíblia que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Não vem de nós, é dom de Deus. Sem fé, você não consegue sequer entrar no reino de Deus. Se é verdade que Jesus pagou um preço na cruz, é preciso que nós creiamos no que Ele fez. Isso é fé. E é pela fé que nós alcançamos a salvação. Mas a fé vai além de nos colocar no reino de Deus, de nos abrir a porta para esse mundo sobrenatural, esse mundo espiritual. Eu acredito que se você teve uma experiência com Cristo, se o amor de Deus conquistou o seu coração, há um desejo sincero em sua vida de agradar o Senhor. Quantos aqui de coração querem agradar o Senhor Jesus? Eu já imaginava. Isso é o natural, porque fomos conquistados por Ele. Mas sabe, sem fé é impossível. É o que diz o escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ele diz categoricamente o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, se você quer agradar a Deus, você precisa viver uma vida sobrenatural, você precisa revelar. Fé não é uma coisa que a gente tem e guarda no coração. Fé é algo que nós mostramos através das nossas atitudes. E sem fé é impossível agradarmos ao Senhor. Se você tem o hábito de ler a sua Bíblia, você vai se lembrar que algumas vezes Jesus lamentou e até mesmo repreendeu os seus discípulos e outras pessoas que o seguiam por causa da incredulidade. Certa vez, depois de uma vigília no monte com 3 dos seus discípulos, ao descer, Jesus encontrou os demais apóstolos frustrados porque haviam tentado expulsar o demônio que possuía um garoto e eles não haviam conseguido. E naquela ocasião Jesus expressou o seu desagrado, a sua frustração, ao dizer: ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? De certa forma, Jesus estava dizendo: gente, vocês estão sendo um sofrimento para mim, porque vocês não conseguem crer como deveriam. Em algumas ocasiões, mesmo com aqueles que ele estava treinando, ele disse: por que vocês têm tão pouca fé? Porque vocês não fazem aquilo que eu disse que vocês devem fazer. Tudo quanto pedirem ao Pai, em meu nome Ele fará. Vocês só precisam crer. Se vocês disserem a esse monte: lança-te no mar, com fé, isso vai acontecer. É muito, muito, muito essencial para agradarmos a Deus, nós temos uma vida de fé. Mas, para além disso, a Bíblia diz, em primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, está escrito: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína
e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então nós acabamos de trazer aqui ao altar nossos dízimos e ofertas, e fazemos isso não porque existe uma lei que nos obrigue, mas porque nós amamos ao Senhor, não é verdade? Queremos agradá-lo, mas o que Pedro está dizendo aqui é que há algo que vale muito mais do que o ouro refinado. É uma fé verdadeira, uma fé que redunda em louvor, glória e honra para o Senhor Jesus. Então veja, na nossa relação com Deus, sermos pessoas crédulas, e não apenas passivamente crédulas, mas pessoas ativamente crédulas, vai fazer toda a diferença. Mas vai além, porque no mundo de muita opressão, no mundo em que um sistema está montado contra aqueles que creem na palavra de Deus, e se você tiver alguma dúvida disso, talvez você esteja um pouco dormente ainda, pergunte para qualquer jovem que entrou na faculdade e que tem que suportar 4 ou 5 anos num ambiente de universidade, pergunte se a sua fé é atacada ali, se ele precisa realmente ser muito firme para permanecer e para manifestar o testemunho de Deus. E certamente você vai ouvir sobre isso. Então, como eu disse, nós temos um mundo cada vez mais duro, refratário, treinado para não crer. E para vencer esse sistema todo, o apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 5, versículo 4, ele diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. Tem alguém aqui que é nascido de Deus? Sim, se você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, você nasceu da água e do Espírito, você nasceu de novo, você nasceu de Deus. Mas João vai além, ele diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, uma pessoa fraca na fé, uma pessoa que tem uma fé passiva, se é que isso existe, dificilmente vai conseguir resistir à pressão da incredulidade. E mais ainda, dificilmente vai conseguir convencer outros a virem a Cristo. Então, eu poderia falar muitas coisas acerca da fé, mas eu quero me concentrar nessa noite em observar o exemplo desse homem do texto principal que nós lemos. Um centurião romano, um militar romano. Centurião, ele era o líder de uma centúria do exército romano. Ele tinha um grupo grande de soldados sob o seu comando, mas era romano, não era judeu. E ele tem um problema em casa, um servo seu, a quem ele estimava muito, diz a palavra, estava doente quase à morte. Uma situação gravíssima. E esse homem move céus e terra para conseguir que Jesus cure aquele rapaz. Mas o que mais me chama a atenção é que, observando suas atitudes, Jesus se surpreende. A Bíblia diz, nós lemos, que Jesus admirou-se dele. Eu acho incrível isso, porque, veja bem, queridos, é comum que nós nos admiremos do Senhor, não é? É comum que o Senhor nos surpreenda e que Ele, consiga as exclamações do nosso coração. Uau! Jesus fez isso na minha vida. Mas parece que aqui a ordem está invertida. É a fé de um centurião romano que surpreende Jesus, que chama a atenção de Jesus. E ele não apenas fica admirado da fé desse romano, mas ele faz questão de dizer: olha, nem mesmo em Israel, nem mesmo no lugar da fé eu encontrei alguém que exercesse uma fé como essa. E mais do que o elogio público de Jesus, esse homem conquistou um milagre, porque na sua casa o servo que estava morrendo foi curado. Tremendo, não é? Mas veja bem, se o próprio Jesus Cristo, que é chamado em Hebreus de o autor e consumador da nossa fé, se Jesus Cristo aponta para um romano e diz: uau,
se admira e fala, eu não encontrei em nenhum lugar uma fé como a desse homem. Irmãos, nós temos que parar para investigar essa fé, porque eu acredito que essa seja a fé que a igreja precisa manifestar nos últimos dias. Eu quero tomar esse exemplo para que nós nos inspiremos nele. Porque, como eu falei, a igreja que vai permanecer e a igreja que vai expandir o reino de Deus, que vai conquistar, que vai vencer os bloqueios da incredulidade, é uma igreja que se move em fé. E se nós temos aqui um exemplo apontado para Jesus, então vale a pena nós mergulharmos nesse exemplo. E a pergunta que eu quero fazer diante desse texto com vocês é o que havia de tão impactante na fé desse homem que surpreendeu Jesus e que, mais do que surpreender, moveu o poder de Deus em seu favor, aliás, em favor de uma outra pessoa. E lendo o texto, algumas ideias me vêm muito claramente que eu quero compartilhar com você. A primeira delas é que esse homem tinha uma fé admirável porque era uma fé altruísta. Era uma fé que se punha em ação não por si mesmo, mas pelo outro. No versículo 2 diz que estava ali em Cafarnaum o servo de um centurião, doente quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Veja bem, queridos, esse homem vai mover pessoas e vai finalmente mover Jesus, não por causa de um problema seu, mas por causa de um problema de um servo. E entenda, no contexto, servo é escravo. Era um escravo que ele tinha. Sabe, normalmente as pessoas tratavam os escravos naquela época como quase animais. Eles serviam para trabalhar e nada mais, eram gente de segunda classe, eram propriedade de alguém e ponto final. Mas esse homem era diferente. No coração desse homem havia compaixão, havia sentimentos. E eu volto a dizer, ele não era um judeu, ele não havia sido formado nas Escrituras, pelo menos não a princípio, mas ele tinha um coração compassivo. Ele era capaz de sentir estima, de sentir amor, compaixão, por alguém que socialmente, culturalmente, era inferior a ele. E ele coloca a sua fé em jogo por uma terceira pessoa. Que coisa, que exemplo tremendo. Sabe, eu tenho muitas vezes me movido e tenho visto tanta gente se mover em fé. Eu vejo mães entrando em jejum e oração e pedindo para que todos as apoiem numa busca, porque é um filho com um diagnóstico médico terrível. Sabe, eu tenho visto homens desesperados porque estão desempregados, não sabem como suprir a sua casa e precisam de um milagre, de uma porta aberta. Então, eles se põem a orar e a buscar a Deus. E claro, tudo isso é legítimo quando nós nos apresentamos por nossos próprios problemas, quando nós nos apresentamos por aqueles que são próximos de nós, um filho, um esposo, um pai. Então, que sejam conhecidas as nossas petições diante de Deus. É legítimo. Mas se há algo que toca o coração de Deus, é quando nós nos movemos por quem não é tão próximo assim. Quando nós somos capazes de dar valor a uma pessoa que ninguém valoriza. Foi o que aconteceu com esse centurião. O apóstolo Paulo, ele escreveu um capítulo clássico basicamente sobre o amor, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Quantos conhecem 1 Coríntios, capítulo 13? Se você não conhece, você precisa ler esse texto e, se possível, memorizar esse texto. E Paulo, ele termina o capítulo dizendo que há 3 virtudes que permanecem, que são as mais importantes na vida de um cristão. Ele diz, permanecem, pois, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior dos 3 é o amor. Eu diria que a fé e o amor se sustentam. E ao desenvolver o seu pensamento, no versículo 2 de 1 Coríntios 13, Paulo diz o seguinte, ainda que eu tenha o dom de profecia,
que saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. A fé que move o coração de Deus, que admira Jesus, é uma fé que vem impregnada de compaixão, que se move pelos outros. E eu penso, sabe, que como igreja nesse tempo, num tempo de tanta frieza, de tanta confusão, de tanta briga, de tanta discórdia, quando nós formos capazes de sentir a dor do nosso vizinho, é aquele que põe a música alto, sabe, que passa o fim de semana enchendo a tua cabeça, quando você queria só um pouquinho de paz para descansar. Mas quando você é capaz de, para além daquilo que lhe agride, você é capaz de amá-lo e colocar a sua fé, a sua oração em favor dele, quem sabe de visitá-lo e dizer: eu sei que você está passando por uma crise e eu gostaria de ser um canal de Deus para a sua vida. Ah, meus irmãos, quando nós nos movemos assim, uma fé altruísta, uma fé que ela é colocada diante de Deus pelo outro. A Bíblia conta a história de um servo de Deus que viveu um drama terrível. Ele ficou, aliás, conhecido pelas tragédias que lhe aconteceram, embora o milagre tenha sido muito maior que a tragédia. Eu me refiro a Jó, a um livro inteiro falando de Jó. E na maioria daqueles 42 capítulos está falando do sofrimento de Jó. Porque ele perdeu, imagine, os 10 filhos que tinha numa única noite. Uma tragédia aconteceu. E os seus filhos morreram. Que dor terrível. Mas muito mais, aquele homem foi acometido de uma enfermidade que o definhou e por longo tempo ele viveu aquele drama. E às vezes ele fraquejou, às vezes ele reclamou de Deus. Mas eu fico impressionado quando a minha Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. O que virou o jogo na vida de Jó foi, sabe, o fato dele ter tirado por um momento a atenção da sua própria dor, doença e tanta tragédia pessoal, e ele exerceu fé pelos seus amigos, os mesmos amigos que o haviam, inclusive, acusado durante aquele tempo. E é justamente quando ele põe a sua fé em favor dos outros que Deus vem e o socorre, e faz um grande milagre. Aquilo que ele havia perdido, Deus lhe devolve. Quanto aos bens, lhe deu 2 vezes mais. Mas tudo começou com uma fé altruísta. Nós precisamos ser assim, irmãos. O mundo aí fora está muito carente. As pessoas estão desesperadas. Tem meninas que estão pensando em suicídio. Elas têm tudo. Elas moram numa mansão, elas têm o último iPhone, elas têm pais que tentam lhe suprir de todas as formas, mas ainda assim é um grande vazio em seus corações. Nós precisamos entrar na presença de Deus por esse tipo de gente. Precisamos entrar na presença de Deus por aquele que está jogado nas mãos, nas garras das drogas, que não consegue sair dali. Só um milagre. E às vezes esse milagre vai começar com um crente que se importa. Amém? Uma fé altruísta. A igreja precisa dessa fé. Mas mais do que isso, lendo o texto, eu vejo que esse centurião romano tinha uma fé posicionada. Veja bem, ele era um militar. Ele era um romano. Ele estava... O contexto social era o seguinte: embora ele estivesse na Galiléia, embora ele estivesse em Cafarnaum, ali ele vivia, ele era parte do império dominador. O Império Romano havia conquistado a Judéia, havia conquistado toda aquela região. Os judeus estavam debaixo do governo imposto de Roma e ele fazia parte disso. Ele era um homem poderoso, de certa forma. Ele não estava assim, sabe, no topo da cadeia, da pirâmide, mas ele também não estava na base. Ele era uma pessoa muito bem posicionada. E quando ele resolve se comprometer com a fé, e veja, eu percebo aqui pela história, que a sua fé não se manifestou apenas naquele momento em que ele teve a oportunidade de um encontro com Jesus. Não.
ele já vinha exercendo uma fé no Deus de Israel de antes. Porque os líderes religiosos judeus chegam para Jesus em seu nome dizendo: esse homem é digno, esse homem, ele ama a nossa nação. Ele construiu uma sinagoga para nós. Você sabe que a sinagoga era um lugar de culto dos judeus, e os judeus adoravam apenas ao Deus verdadeiro, o único Deus, o Deus a quem nós servimos. Os romanos não. Os romanos tinham muitos deuses, e principalmente o imperador era tido como um deus que, exigia para si toda a submissão. Mas esse homem, ele põe tudo em jogo. Quando eu digo que a fé que ele tinha era posicionada, é porque ele não fez as contas do que ele podia perder ao se aproximar espiritualmente dos judeus, ao lhe ser simpático. E eu deduzo, irmãos, embora a Bíblia não fale claramente isso, mas eu deduzo que ele havia se convertido ao Deus dos judeus, embora ele não fosse um judeu. Porque o testemunho dos outros a seu respeito é: ele ama a nossa nação. Ora, os romanos não amavam Israel, eles só queriam explorar Israel. Ele era diferente. Você está me entendendo? Eu estou conseguindo explicar para você? E mais do que isso, ele constrói uma sinagoga com seu próprio dinheiro, ele investe na fé. Não é possível, ele não era um político, ele não precisava disso. É porque estava no seu coração. Ele se posicionou. E eu imagino, é só a minha imaginação, mas eu acho que ela faz sentido, que ao se posicionar ao lado dos judeus, ao investir, inclusive, financeiramente na fé dos judeus e não na fé romana. E, principalmente, quando ele se aproxima de Jesus, com toda a reverência com a qual ele se aproximou, esse homem estava correndo alguns riscos, quem sabe de perder no seu status, não é? No seu prestígio. O que diriam os outros romanos que ali estavam? O que diriam os seus superiores? Será que ele não poderia ser barrado numa promoção? Ele era um centurião, como militar, certamente ele almejava posições maiores, mas ele não pensou em nada disso. Uma vez que Deus conquistou o seu coração, ele escolheu o seu lado, ele se pôs ao lado de Deus. Sabe, mais do que em qualquer outro tempo, nos próximos dias, nos próximos tempos, nós vamos precisar ser claros diante de um mundo opressor. Nós vamos precisar ser muito claros ao revelar de que lado nós estamos, ao tomar posição. Sabe, o muro está cada vez mais fino, gente. Não dá para ficar mais em cima do muro. Não dá para você fazer de conta que ama a Deus e ao mesmo tempo que ama o mundo com seus desejos e com seus pressupostos. Não dá, você tem que escolher de que lado você está. Aliás, Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Esse homem tinha uma fé posicionada. Ele não fez a conta do que poderia perder. Ele preferiu fazer a conta do que poderia ganhar, investindo no reino de Deus e se aproximando de Jesus Cristo. Sabe, eu não posso lhe garantir que se você for um crente radical, você vai ter sempre portas abertas lá no seu trabalho. Talvez justamente por ser um crente, você vai ser resistido lá na sua escola, quem sabe até mesmo dentro da sua família. Quantos irmãos aqui vivem, uma certa rejeição familiar, simplesmente pelo fato de terem um dia dito: eu me tornei um crente em Jesus Cristo. E aí pronto, os amigos se foram, alguns viraram as costas, alguns ridicularizam. Irmãos, eu não estou aqui um encantador, eu não estou aqui para iludir ninguém. Quanto a isso, vai piorar. O mundo vai piorar em relação à nossa fé. E nós precisamos ser pessoas posicionadas. Amém? Gente que assume, que tem um relacionamento com Deus.
Gente que proclama isso, que não esconde de ninguém. Sabe, agente secreto, o reino de Deus não precisa. Se você é um candidato a agente secreto do reino de Deus, você está demitido. Deus não espera ter agentes secretos, pelo contrário, Jesus nos chamou para sermos suas testemunhas nessa geração. E é preciso nos posicionar. Eu tenho certeza que o fato desse romano se posicionar impressionou Jesus, contribuiu para que o Senhor se admirasse da sua fé. Eu vejo a igreja nascendo, na minha Bíblia tem os relatos, a igreja ainda novinha, todo mundo novo convertido, com exceção dos apóstolos que haviam andado com Jesus e mais alguns discípulos, e de repente logo vem perseguição. E os religiosos que não aceitavam a fé cristã, eles oprimem, levam para a prisão, melhor dizendo, alguns dos líderes da igreja, entre eles Pedro, e os maltratam ali e depois lhes dão um cala-boca. Isso está narrado em Atos capítulo 5, versículo 27 em diante. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome, ou seja, no nome de Jesus. Todavia vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: importa-nos mais obedecer a Deus, obedecer antes a Deus do que aos homens. Veja bem, isso é uma fé posicionada. Eles haviam passado a noite na prisão, eles estavam sob ameaça, eles estavam, assim, debaixo de muita pressão, mas eles não estão dispostos a negociar a sua missão. Eles dizem àquela autoridade que estava usando mal a autoridade que tinha, eles dizem: não podemos lhe obedecer. Nós servimos a Jesus Cristo e nós não vamos parar de pregar o Evangelho. Isso que você chama de doutrina é a nossa vida e nós vamos continuar espalhando essa mensagem por onde quer que nós andemos. Uma fé posicionada, irmãos. Nós vamos precisar ser os crentes desse tempo agora, que às vezes sofrem pressão, mas que não se calam. Diga comigo: me importa. Diga: me importa muito mais obedecer a Deus do que aos homens. Uma fé posicionada. Mas sabe, essa fé que o centurião demonstra é também uma fé construtiva. No versículo 4, os religiosos judeus de Cafarnaum, eles chegam para Jesus, vêm em nome do centurião, e eles dizem, aliás, está escrito aqui no versículo 4, chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Veja bem, não foi ele que mandou dar esse recado. Esse era o testemunho das pessoas a seu respeito. Os religiosos de Cafarnaum estão dizendo: Jesus, atende esse homem, cura o seu servo, porque ele é uma pessoa digna, nós o conhecemos. Ele tem uma fé e não é uma fé passiva, é uma fé construtiva. Ele ama a nossa nação, ao contrário dos romanos que estão aí apenas para nos espoliar, para levar os nossos impostos e as nossas riquezas. Esse homem, ele está disposto a investir em nós. Ele ama Israel. Senhor, nós o conhecemos. Ele tem obras aqui, sabe? A sinagoga, foi ele quem construiu para nós. Daqui a alguns dias, pouco mais de 20 dias, eu vou ter a graça, a bênção de levar um grupo de 44, 45 pessoas a Israel. E um dos lugares onde nós vamos estar, certamente, com a graça de Deus, é nas ruínas dessa sinagoga. A sinagoga de Cafarnaum, que é do tempo de Jesus, ela ainda tem lá as suas colunas e nós podemos entrar e orar nesse lugar ainda. Essa sinagoga foi construída por esse homem. Ele tinha uma fé no Deus de Israel. E essa fé era uma fé construtiva, cooperativa.
Não era uma fé restrita, guardada no seu coração, apenas que desenvolvia a sua relação com Deus. Não, ele abençoava. E como eu penso, irmãos, que nós precisamos desse espírito, sabe? A igreja, nesse tempo, ela está confundindo um pouco as coisas. Porque é verdade, nós precisamos denunciar o pecado, não podemos nos calar contra aquilo, quanto àquilo que ofende a Deus na nossa vida, na vida das pessoas e na vida da sociedade. Nós precisamos falar. Mas se nós formos apenas porta-vozes, sabe, da denúncia do pecado, e nós, junto com isso, não manifestarmos uma fé construtiva, uma fé que abençoa as pessoas que estão à nossa volta, mesmo aquelas que ainda não creem, talvez nós encontremos as portas fechadas. Deixa eu fazer uma pergunta, só uma reflexão. Se você decidisse se mudar do condomínio onde você vive, ou do prédio onde você vive, ou da rua onde você vive, como se sentiriam os seus vizinhos? Talvez alguns de nós daríamos um bom motivo para uma festa. Aquele crente chato, aquele crente que só pensa nele, aquele crente que não está nem aí para ninguém, está indo embora. A rua agora é só nossa. Mas talvez não, talvez ao deixar aquele lugar as pessoas digam, poxa vida, fulano vai embora. Esse cara é tão abençoado, ele é tão empático, ele é tão amigo, ele já me ajudou algumas vezes. Que pena que ele vai embora. Nós precisamos ter uma fé construtiva. O mundo à nossa volta precisa mudar por nossa causa. Você está ouvindo o que eu falei? Eu não estou falando apenas de trazermos as pessoas, claro, porque quando conseguimos trazer as pessoas para esse ambiente, elas mudam, elas se convertem, elas ganham uma nova vida. Mas antes mesmo de trazer as pessoas para o ambiente da fé, a nossa fé precisa mudar o ambiente onde elas estão. Sabe, elas precisam olhar para nós, ainda que saibam que nós reprovamos tudo aquilo que a Bíblia chama de pecado, mas elas precisam olhar para nós, elas precisam ter uma convicção. Esse homem, essa mulher, essa família, eles são construtivos, eles abençoam, a presença deles acrescenta. Esse era o testemunho que o povo de Cafarnaum dava desse romano. Uma fé construtiva, uma fé cooperativa. Jesus, certa vez, ele disse, está registrado em Mateus capítulo 5, versículo 16, palavras do nosso Senhor: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Pega no braço dessa pessoa aí, diga para ela, brilhe a sua luz. Brilhe a sua luz diante dos homens. Sabe, deixa os homens à sua volta verem as suas boas ações, as suas boas obras, porque isso vai suscitar dentro deles glória ao Deus a quem você serve. Você está me entendendo? Você está me entendendo que a sua presença dentro de uma escola, de uma faculdade, como estudante, não é só uma presença de autodefesa, você está ali, você tem que se defender da incredulidade. Não, você precisa se tornar ali um polo de bênção. Sabe, as pessoas precisam saber que, estejam elas na fé ou não, elas podem contar com você nos momentos difíceis. Parece um pouco diferente do que boa parte de nós, os evangélicos, estamos vivendo. Alguns de nós entendemos que depois que nos tornamos cristãos, nós temos que parecer limões azedos no meio da sociedade, não é? Ser ranzinzas e chatos e não ter sorriso para apresentar, a não ser depois de um versículo bíblico. Não, queridos, nós podemos influenciar as pessoas que estão à nossa volta. Uma fé construtiva. Você está aprendendo? Eu oro para que isso seja mais do que uma informação na sua cabeça.
Eu posso transmitir uma informação, mas eu peço que o Espírito Santo transforme esse conhecimento em revelação dentro de você. E que essa palavra que você está recebendo desça ao seu espírito e ela se transforme num poder para que você viva isso. Porque no fim só faz sentido nós estarmos aqui gastando 1 hora com a palavra de Deus se for para viver isso. Não pode ser só para encher a nossa cabeça de bons conceitos, mas infrutíferos. Mas sabe, esse centurião romano impressionou Jesus, e eu acredito que talvez o fator mais forte, aquilo que mais mexeu com Jesus, foi o fato de que ele manifestou uma fé sem arrogância. Ele tinha ousadia, mas não tinha arrogância. Parece que são conceitos que a gente confunde, não é? Achamos que para ser ousados precisamos ser pedantes. E o pedante não vai conseguir nada com Deus, amado. Esse homem cria. Ele cria a tal ponto que ele manda recado para Jesus. Ele diz: Senhor, eu sei que uma palavra tua é suficiente para curar o meu servo. Então ele crê. Mas a sua crença, a sua fé, não estava baseado em suas obras de justiça. Pelo contrário, olha o que diz no versículo 6. E Jesus foi com eles, ou seja, os judeus que vieram em nome do centurião disseram: Jesus, vamos à casa dele, o servo está morrendo. Jesus vai. Quando você chama, Jesus vai. Mas olha o que acontece. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Gente, eu estou falando que esse homem era um homem bem posicionado na sociedade. Um centurião romano, eu imagino que ele estivesse acostumado a receber em sua casa pessoas importantes do Império Romano, superiores inclusive a ele. Mas agora, quando ele é informado de que Jesus está na sua cidade, ele não vai ao encontro de Jesus e ele explica. Não é por vergonha, ele não quer esconder a sua fé, todo mundo conhece a sua fé, mas ele não se sente digno. Veja bem, ele que provavelmente estava acostumado a receber gente de alto naipe, quando ele pensa em Jesus, ele pensa: Jesus é mais importante, Jesus é maior do que qualquer pessoa que eu já tenha recebido em minha casa. Eu não sou digno de recebê-lo. Ele pede: Senhor, dá apenas uma palavra. E eu acredito, meus irmãos, que isso mexeu com Jesus. Uma fé humilde. Uma fé, sabe, você imagine a cena. Ao invés de mandar pessoas, ele mesmo vai com todas as suas insígnias e medalhas, não é? E todo o seu currículo. E ele se apresenta a Jesus com aquela voz impostada e diz: olha aqui, Jesus, eu sou o centurião aqui dessa cidade e todo mundo aqui me ama, porque eu sou gente boa, sabe? Sou gente muito boa aqui. Eu tenho ajudado esse seu povo. Sabe essa sinagoga aí? Eu que construí. Então, justamente por isso eu quero que você vá na minha casa. Sabe, pensou se ele chegasse com esse papo para Jesus? Ou seja, eu mereço, eu tenho currículo, então agora o Senhor precisa me atender. Se eu conheço bem Jesus, eu acho que ele viraria as costas, iria embora. Porque a minha Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mas esse homem não. Quando Jesus está indo para a sua casa, ele manda amigos dizerem: Senhor, não te incomodes, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas se a tua palavra entrar na minha casa, o meu servo será curado. Manda e vai acontecer. Uau! Gente, eu às vezes me escandalizo, porque eu vejo tanta gente e alguns líderes religiosos, pastores, pregadores, que confundem fé com arrogância. Eles querem pôr Deus contra a parede, sabe? Como se Deus fosse obrigado a fazer. E pior, quando você apresenta o seu currículo como argumento para que Deus lhe atenda,
quando você apresenta. Uma coisa é os outros falarem de você. Veja bem, os judeus chegaram e disseram: esse homem é digno, Jesus. Atende esse homem, ele é gente boa, ele é crente, ele é generoso, ele tem muitas sementes conosco. Os outros falarem de você é uma coisa. Agora você bater no peito e dizer: Deus, eu mereço. O Senhor tem que me atender. O Senhor tem que fazer o que eu quero. Porque afinal de contas, olha aqui o meu. Quando você vem com esse papo, a porta vai estar fechada, querido. Deus resiste aos soberbos. Aliás, é o que diz Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Mas ele, Deus, nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Toda vez que você for orar, seja pelas suas próprias necessidades, seja para que o Senhor faça um milagre na vida de uma pessoa, por favor, não se fie, não se estribe no seu currículo. Diga: Senhor, eu estou aqui porque Jesus Cristo morreu naquela cruz, porque o seu sangue foi derramado, porque tu amas aquela pessoa, e eu creio em ti. Tudo que eu tenho para apresentar é a minha fé. Embora eu não mereça, Senhor, porque me deste esse direito, eu estou exercendo. Cura essa pessoa, liberta esse amigo, e você vai ver Deus fazendo milagres, porque Ele ama gente quebrantada. Amém? Agora, há uma última coisa que eu quero compartilhar com você, que faz parte desse pacote de fé admirável, de fé surpreendente. Esse homem, ele tinha uma fé consciente. É incrível como ele entendeu o mundo espiritual, coisa que muito crente, depois de 20 anos na igreja, ainda não entendeu. Eu acho que a mente militar dele, acostumada a lidar com autoridade e com hierarquia, o ajudou a compreender o mundo espiritual. Tanto que o argumento que ele usa com Jesus é o seguinte: pois eu também sou homem, versículo 8, porque eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Eu digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isto, e ele faz, por causa da autoridade que eu tenho. Senhor, muito mais tu. Se tu disseres, o meu servo será curado. Veja bem, queridos, a fé desse centurião não estava baseada na justiça própria, nem nos seus méritos. A fé dele estava baseada na autoridade de Jesus Cristo. Gente, no dia que nós entendermos a autoridade de Jesus Cristo, e que nós entendemos a autoridade que Ele nos deu para usar o seu nome, os milagres vão acontecer a toda hora na nossa vida e na vida daqueles que nós amamos, daqueles que nós alcançarmos. Porque tudo gira em torno de autoridade. Sabe o que é autoridade? Quem manda. E você sabe quem manda? Quem manda no câncer, quem manda na depressão, quem manda nos desgovernos, quem manda na pobreza, Jesus Cristo manda. Quando nós entendemos isso e nós movemos a sua mão pela fé, não haverá impossíveis. Sabe, um dos textos mais importantes da Bíblia está em Mateus capítulo 28, versículo 18. Depois de ter vencido todos os nossos inimigos, porque Jesus na sua carne venceu o pecado, ele viveu por 33 anos nessa terra e nunca pecou, venceu o pecado, morreu sem pecar, o único homem, o único justo, ele venceu o pecado, meu irmão. Mas além do pecado, ele venceu o inferno, porque ele desceu aos lugares mais baixos da terra, e ele expôs, diz a palavra, ele expôs ao desprezo e à vergonha os principados e potestades. Ele pisou sobre Satanás, ele esmagou a cabeça da serpente, ele venceu o império das trevas.
Mas ele foi além. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E ao ressuscitar ele venceu a morte que havia se assenhorado do nosso futuro. Ele venceu a morte. E depois de ter vencido, ele se apresentou aos seus discípulos. E o que ele disse? Então, Jesus, aproximando-se deles, disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Não há absolutamente nada no universo que não esteja debaixo da autoridade do nosso Senhor. E é a partir dessa revelação, queridos, que nós precisamos nos mover em fé. Senhor, não é porque eu mereço, não é porque eu sou santo, não é porque eu dou o dízimo, não é porque eu construo sinagogas, é porque toda a autoridade está sobre ti. E uma palavra tua é suficiente para operar um milagre. Essa era a matemática do centurião romano. Parece que ele conhecia mais a Bíblia do que nós. E Jesus fica admirado. Ele diz: uau, nem em Israel eu encontrei uma fé como essa. Eu quero ler um último versículo com você. Efésios, capítulo 1, versículos 20. Na verdade, 4 versículos do 20 ao 23. Diz assim: esse poder, ele, Deus, exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, aleluia, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Gente, já era para vocês estarem voando aí, era para vocês estarem numa outra dimensão ao ouvirem essa proclamação da verdade, verdade que ninguém pode cancelar, anular, resistir. O Senhor o pôs sobre tudo, tudo está debaixo dos seus pés, e é nessa verdade, a autoridade conquistada por Cristo, que nós baseamos a nossa fé. Agora, esse centurião tinha um testemunho a seu respeito. Eu, Senhor, sou homem sujeito à autoridade. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu sei obedecer. E porque eu sei obedecer, eu sei mandar. Porque eu digo a um soldado: vai, e ele vai. E eu digo: vem, e ele vem. Eu digo ao servo: faça, e ele faz. Mas veja bem, perceba que ele está, na verdade, dando uma aula, nos dando uma aula sobre o que é autoridade. A autoridade que está em Cristo, eu me submeto a ela. E porque eu me submeto a ela, eu tenho dado por Ele o direito, a delegação de usar essa autoridade em fé para a glória do seu nome. Se nós decidirmos sair por aquelas portas nessa noite para viver uma fé, como a fé desse homem, esse mundo, por mais resistente, por mais hostil, refratário que ele esteja, ele vai ser impactado com milagres e milagres a toda hora, feita pelos servos e servas do Senhor. E muita gente vai se prostrar diante de Cristo. Quantos podem crer nisso, receber essa palavra? Uma fé admirável. Eu quero que você fique em pé. Eu lhe convido a desenvolver essa fé. Sabe, queridos, a fé não é um pacote fechado. Entenda isso, a fé não é algo que Deus lhe dá e está pronto. Não é algo que você tem, ponto final.
Não. A Bíblia nos ensina a crescer na fé, a desenvolver a nossa fé. E há basicamente duas coisas que nós precisamos fazer. Preste atenção, antes que nós oremos. Há basicamente duas coisas que nós precisamos fazer para que essa fé que estava na vida desse homem possa ser vista em nossa vida pelo Senhor. A primeira delas é nos encher da palavra. Amém? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então só o fato de você ter investido esses últimos minutos aqui em ouvir uma palavra sobre fé, isso já começou a edificar a fé no seu coração. Mas precisa ter continuidade. Você não acha que se você for amanhã para a academia e fizer levantar uns pesos lá, no dia seguinte você vai estar do jeito que sonha, não é? Tem que continuar levantando peso. Tem que continuar fazendo. Não basta você receber uma palavra do seu pastor. Você precisa buscar a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Quanto mais Deus fala com você, mais você cresce em fé. E como é que Deus fala com você? Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. É aí que Deus fala. Mas há uma segunda ação que nós precisamos ter para desenvolver a nossa fé. É colocá-la em prática. Você precisa colocar a sua fé em prática. É por isso que às vezes Deus lhe empurra para o meio do fogo. É por isso que às vezes você se vê no perrengue. Não, mas por que eu estou no perrengue? Deus não me ama? Justamente. Como Ele te ama e como para agradá-lo você precisa de fé, então Ele te põe no perrengue. Porque no perrengue você vai ter que exercitar a fé. Mas você não precisa estar no meio de uma luta pessoal, de uma enfermidade. Você pode olhar à sua volta. Você não precisa andar muito. Você vai encontrar servos à morte. Você vai encontrar pessoas deprimidas. Você vai encontrar casamentos falidos. Você vai encontrar jovens sem rumo na vida, desesperados, vazios. Você vai encontrar drogados. E quando você encontrá-los, deixa o amor de Deus te mover. Seja ousado. Ore pelas pessoas. Sabe, construa algo com elas. Construa uma sinagoga para elas. E à medida em que você exercita a sua fé, ela cresce. Seria muito bom se o Senhor Jesus olhasse para nós no meio dessa geração incrédula e dissesse: uau, que fé é essa? Nem em Israel, nem no meio dos evangélicos eu encontrei uma fé como a desse homem. É dessa fé que o mundo precisa. Amém? Eu queria que você usasse esses minutinhos para colocar o seu coração diante de Deus. A gente não tem um aparelho, né? Se a gente tivesse um aparelho para medir a fé, como é que ia chamar esse aparelho? Hã? É melhor você nem tentar. Mas não tem. Sabe como é que a nossa fé é medida? Pelo fogo. Quando vem o fogo, a nossa fé mostra em que ponto está. Conversa com Deus, diga: Senhor, eu quero ter a fé admirável desse homem. Enquanto nós somos conduzidos nessa canção, peça para o Senhor aumentar a sua fé. Peça para Deus te levantar como alguém que se move e que faz milagres em seu nome, ou provoca milagres. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir. Ore. Diga: Senhor, aumenta a minha fé. Me dá uma fé altruísta. Me usa na minha geração.
cada dia vou viver rompendo em fé. Essa é uma boa escolha, uma boa decisão. Mas eu queria começar a praticar isso com vocês hoje. Eu quero orar para que Deus acrescente fé à sua fé. Mas eu queria começar a praticar da maneira mais adequada. Você conhece alguém que está sofrendo? Você conhece um servo que está à morte? Uma pessoa, talvez até nem seja tão próxima de você, mas ela precisa de um milagre. Que tal começar a colocar a sua fé diante de Deus por gente assim? Se você conhece alguém que não está aqui, está sofrendo, e você quer comprar a briga dessa pessoa diante de Deus, saia do seu lugar e venha aqui para frente. Faça o que o centurião fez. Senhor, eu creio por mim, mas nessa hora eu estou crendo por meu servo, eu o amo. Ele não é uma coisa para mim, ele não é simplesmente, sabe, uma máquina de trabalhar, ele é um ser humano que precisa de um milagre. E eu estou buscando um milagre na tua presença, por alguém que é tão importante quanto eu, embora seja um escravo, e eu seja o seu dono. Vem para a presença de Deus, vem orando. Sabe, a fé que impressiona o Senhor, ela não é passiva, ela não fica assim esperando acontecer. Ela se move. Ore por essa pessoa agora. Faça o seu trabalho aí, diga: Senhor, eu creio no teu amor. Eu sei que tu tens autoridade. Diga o nome da pessoa, diga o que ela está vivendo. Conte para Deus. Fala: Senhor, eu não vou sossegar enquanto não ver um milagre acontecendo na vida dessa pessoa. Porque o Senhor me pôs aqui para ser bênção. O Senhor me chamou para ser um catalisador de milagres. Eu não mereço, mas eu creio. Ore, ore. Levanta a sua voz em oração. Talvez você tenha que ir além. Faça o propósito de visitar essa pessoa durante essa semana. Fala para Deus: Senhor, eu vou visitá-la. Eu vou impor as mãos sobre ela. Eu vou levar uma palavra do Senhor. Porque eu quero ver uma mudança, uma transformação, uma libertação, uma cura na vida dessa pessoa. Você que está aí nas cadeiras, talvez você não consiga se lembrar de alguém que precisa de Deus. Mas peça ao Senhor: meu Deus, me dá um coração sensível, compassivo, coração que se importa com o sofrimento do outro. Faz de mim um intercessor, Senhor, um agente de milagres. Meu Pai, nós estamos aqui, nós estamos trazendo pessoas que são tão amadas pelo Senhor quanto nós somos. Algumas delas estão distantes de Ti, algumas delas estão vivendo uma vida que Te ofende, mas ainda assim nós estamos aqui no Teu altar, pedindo um milagre naquelas vidas, Senhor. Tu tens autoridade no céu e na terra. Estende a tua mão, libera uma palavra. Dá-nos um sinal nessa noite. Um sinal que confirme aquilo que falaste ao nosso coração. Libera milagres hoje, em volume, Senhor, para que a igreja possa perceber que esse é o teu programa, que o Senhor quer levantar muitos centuriões entre nós. Pai, nós nos colocamos em tuas mãos. Nós desafiamos o Senhor com toda a humildade, porque nós sabemos que cada milagre que o Senhor faz dá glória ao teu nome. Glorifica o teu nome, Senhor, glorifica o teu nome. Eu oro por cada crente aqui, eu oro por cada discípulo, cada ovelha. Eu peço, Senhor, desenvolve a nossa fé. Espírito Santo, gera um povo posicionado, um povo que não negocia, um povo que não teme perder porque ama o Senhor. Usa as nossas vidas, meu Deus, com ousadia e quebrantamento no meio da nossa geração, em nome de Jesus Cristo. Levanta bem alto a sua mão assim. Diga: eu creio num Deus Todo-Poderoso que ama os homens e que se move em resposta à minha fé. Nessa noite eu recebo a palavra e eu permito que a palavra de Deus opere em meu coração e gere uma fé sobrenatural que me guarde da incredulidade
da apostasia do mundo lá fora. Mas mais do que isso, eu me aproprio de uma fé que produz milagres e que gera fé no coração mais incrédulo. Eis-me aqui, Senhor, usa-me, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Essa semana pode ser uma semana divertida. Deus fazendo milagres através de você. Eu quero te abençoar. Quero abençoar você para que nos próximos dias o seu coração seja guardado na paz, para que as oportunidades sejam percebidas por você e para que você tenha a ousadia de manifestar o poder de Deus na vida de todos aqueles que cruzarem o seu caminho. Você recebe? Então vai na graça, em nome de Jesus. Uma fé admirável. Uma fé surpreendente. Rompendo em fé.